Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral desta sexta-feira, 2 de fevereiro. Roberto Mohamed e Ronaldo Serápicos vão analisar as notícias com você. E hoje, muita agitação, muita movimentação na Baixada Santista, no Porto de Santos, movimentação da imprensa, dos políticos. O presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas juntos anunciaram hoje de manhã uma parceria entre a União e o Estado de São Paulo para a construção do túnel, a ligação seca entre Santos e Guarujá. É mais um capítulo, talvez a gente espera que seja o final, né, dessa novela de quase 100 anos, Mohamed. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Serápicos. A gente vai tocar onde? Tua sertaneja politizada. Eu tenho algumas coisas que precisam ser esclarecidas aí. Não foi uma coisa de amizade. E ao contrário do que tem muita gente falando, porque o deputado tal, tem um monte de gente fala, todo mundo quer pegar carona, óbvio, mas a coisa foi bem simples. Houve uma adequação, eu sempre falei aqui, os modelos de construção, de operação e viabilização do túnel entre União e Estado eram incompatíveis. Eles não têm nenhuma compatibilidade, ou seja, o túnel não sairia jamais. O que aconteceu? Na verdade, embora todo mundo tenha... Os bolsonaristas dizem que o Lula cedeu e os lulistas que o Tarcísio cedeu. Na verdade, o que houve foi o seguinte, o governador entendeu, embora ele continue sonhando com isso, que ele não vai conseguir mudar a linha deste governo e privatizar a autoridade portuária, que é o que ele está fazendo com o Estado inteiro. Ele teve que adequar, ou seja, o modelo de construção, desenvolvimento e finalização e financiamento do túnel é federal. O Estado vai entrar com dinheiro e o principal, que foi o grande problema colocado na mesa, o licenciamento ambiental. Está na mão do Estado o licenciamento ambiental. Agora, todo aquele discurso de que o governo aceitou o projeto do governador, não tem nada disso. O projeto estadual se adequou ao federal, porque ficou bem claro que ele ia ficar fora da festa. Foi isso que aconteceu. Para o governo federal é uma boa, porque o licenciamento ambiental depende do Estado. Não é o IBAMA que vai fazer a diferença, é a CETESB que vai fazer a diferença. Então, era preciso trabalhar o governo do Estado, porque ele já tem as licenças. Elas só têm que ser renovadas, porque foram feitas lá atrás, pelo Geraldo Alckmin. Então, para que isso... não foi no tempo do Dória, as licenças ambientais vêm do Geraldo Alckmin. Quando o Tarcísio entendeu que ele não ia ser convidado para a festa, aí ele cedeu. O que é um bom sinal. Embora ele ainda resista, porque ele não quer perder os bolsonaristas radicais, mas eles já estão gritando, urrando contra esse acordo, não é assim que ele vai administrar o maior estado de São Paulo. Ele não vai conseguir viabilizar nem a sua reeleição, se ele não tiver uma relação republicana, como eles gostam de usar, com o governo federal. Mas, na verdade, quem venceu a queda de braço foi o Lula, porque... Se o Tarcísio não adequa ou desiste daquele modelo dele, basicamente a diferença é a seguinte, e o Tarcísio ele faz isso, se a gente olhar para os 4 anos dele como ministro, é a ideia dele, privatiza primeiro, faz a PPP primeiro e a PPP constrói. Com isso, nenhuma empresa privada tem dinheiro para fazer esse túnel, nenhum grupo estrangeiro conseguiria isso. O financiamento cai no colo do BNDES. Se é para botar dinheiro público, porque o dinheiro do BNDES é subsidiado, então o governo vai lá e faz. A ideia do Tarcísio é diferente do governo federal, que não não afasta a concessão do túnel depois de pronto. Mas grandes obras são feitas assim. O Estado e a União constroem e aí concedem a manutenção condicionada à exploração. É isso que vai acontecer, porque a manutenção desse túnel é um outro problema. Só que ninguém tem aporte para fazer. Por que eu vou usar dinheiro do BNDES? Eu sou União, vou lá e construo, e depois eu faço um leilão de concessão. Ainda recupero uma parte dessa obra, dos 50 anos, 40 anos, para que o cara
consiga me pagar a outorga, ou seja, o que eu gastei para fazer, e ele explora mediante pedágio, que a gente paga para andar na balsa, e o serviço não funciona, e aí com esse dinheiro ele se viabiliza. É isto que está na mesa, não é o projeto do Tarcísio, que inverte a ordem das coisas, e na minha opinião é fazer festa com dinheiro público, porque você privatiza, o cara vai buscar o dinheiro no BNDES, que é dinheiro público, para fazer uma obra para depois cobrar quanto ele quer de pedágio, o que na minha opinião viabilizaria a obra. A mesma coisa do projeto dele para Manoel da Nóbrega, que simplesmente vai sufocar o litoral sul. Você imagina colocar pedágio na Manoel da Nóbrega e obrigar todo mundo que mora em Peruíbe e trabalha em Itanhaém, ou mora em Itanhaém, trabalha em Praia Grande, mora em Mongaguá, trabalha em Santos, o cara que mora em Santos e trabalha em Itanhaém, essas pessoas vão pagar pedágio todo dia, Paulo, porque a Avenida Atlântica até hoje não saiu do papel, que ligaria, teoricamente, iria até Peruíbe, pela praia. Não tem como, é muita desapropriação para fazer por causa das construções irregulares. Então, como as ideias do cara esquecem sempre um ponto. Me parece uma certa deputada quando fala da reforma tributária. O povo. Esquece o cara que usa. Só pensa na arrecadação, no que vai sobrar de dinheiro, fazendo discurso falando difícil, mas esquece uma coisa muito simples. As pessoas. Elas são o mais importante. Sempre. Esse discursinho de autoridade, não. Estamos preocupados com as pessoas. Tá nada. Tá nada. Eu já cansei de falar aqui. Eu não vejo no governo do Estado um projeto que leve em conta justamente esse ponto da equação. As pessoas. Agora, Ronaldo, o Mohamed tocou num ponto que é interessante. Existe um foco muito direcionado para a composição política em torno do anúncio da construção do túnel. Mas a composição, a engenharia financeira é muito mais interessante do que a composição política, né? Bom, boa tarde, Paulo. Boa tarde, Roberto. Deixando claro que na nossa dupla sertaneja o Roberto é a segunda voz, mas eu vou fazer aqui a segunda voz para concordar primeiro com a análise que ele fez a respeito da forma como foi feita a composição. Eu acho que é o sistema correto. O Estado que vai ter que financiar faz a liderança, né, comanda a construção e depois faz a concessão. Essa é a questão lógica. Com relação ao anúncio e às composições políticas, Paulo, é sempre importante quando você tem um presidente ou um governador do Estado presentes aqui na nossa região. Mas primeiro, nós estamos cansados de ouvir anúncios, né? Está na hora de ter um resultado prático. E é isso que a gente espera que saia desta suposta composição, porque a gente só acredita quando a coisa estiver realmente formalizada. Não acredito que tenha havido uma queda de braço. Na verdade, a responsabilidade do projeto é federal. Nós estamos falando do maior porto da América Latina, de uma região metropolitana que tem que se integrar, e tudo isso visando o desenvolvimento do Brasil. O desenvolvimento da nossa região, mas acima de tudo o desenvolvimento do Brasil, porque nós estamos falando do maior porto da América Latina e que vai ter um impacto significativo com essa obra grandiosa. Então, o que aconteceu, na verdade, foi um encontro de interesses. O governo federal cedeu uma parte ao Estado, porque o Estado vai contribuir financeiramente e vai facilitar, ou pelo menos agilizar, não digo facilitar, mas agilizar o licenciamento ambiental. Então, do ponto de vista político, você tem que dar a possibilidade de todo mundo capitalizar um pouquinho do resultado. Agora, a engenharia financeira dessa história, Paulo, está muito longe de ser resolvida. Tem muito detalhe técnico, estrutural, de coisas inesperadas que vão acontecer. Você tem um impacto nas duas margens que ainda não está totalmente resolvido. A gente tem um exemplo aqui do que aconteceu na Imigrantes. Construíram a segunda pista da Imigrantes, ficou excelente, maravilhosa, mas todas as obras complementares de infraestrutura viária acabaram ficando para depois e nós até hoje sofremos as consequências disso. Então a gente vê como positivo, mas está na hora de apresentar resultados, né, de apresentar esse túnel com 100 anos de atraso, que é fundamental para a economia do país. A agenda do presidente Lula tem essa aproximação com o governador do Partido Republicano, Tarcísio de Freitas, aqui em Santos, mas também tem uma aproximação com o deputado federal Guilherme Boulos, bem à esquerda do PT, né, do PSOL hoje, na festa de filiação, na festa de reentrada, de volta da Marta Suplicy depois de quase 9 anos
ao PT, para ser vice do Boulos. É engraçado que eu vi hoje uma postagem muito engraçada aqui. A Marta Suplicy nunca saiu do PT, ela era agente infiltrada no MDB por esses 9 anos. Então agora ela só revelou isso e voltou para casa depois de passar 9 anos numa operação de infiltrada. A Marta é aquela coisa de ela inclusive apoiou o impeachment da Dilma. A Marta faz parte de um PT diferente, todo mundo sabe disso. Mas ela é histórica dentro do PT, ela é fundadora do PT, juntamente com o marido dela, o Eduardo Suplicy, ex-marido dela. Então, é lógico que o DNA dela é petista. A gente brincava com algumas pessoas aqui em Santos, né, que saíam do PT e a gente dizia, volta, porque não adianta, você saiu do PT, mas o PT não saiu de você. E é o que acontece com os petistas de carteirinha. A gente tem aqui, eu acho que depois do carnaval ela vai estar aqui com a gente, a vereadora Thelma de Souza, que já é pré-candidata à prefeitura. Alguns petistas atingiram um ponto em que, tendo ou não o apoio do partido, eles estão acima do partido. Até uma instituição, como o Lula é uma instituição. Eles não são do PT, eles são o PT. Então, como o Lula está acima do PT... E a Marta também? A Marta também, a Marta não... Você vê que ela continua sendo a Marta Suplicy, ela continua sendo relevante, ela continua sendo decisiva. Se o Eduardo Suplicy saísse do PT, ele ia continuar sendo Eduardo Suplicy, porque ele é maior que o PT. São pessoas que superaram a coisa do partido. E a Marta é esse exemplo. Ela volta para casa... que na verdade ela nunca saiu, porque a imagem dela ficou ligada, mas ela não dependia do PT para existir. Eu acho que esse é a questão crucial. Não dependem do partido para ter relevância política. Então, parece aquela volta dos que não foram, porque na verdade ela nunca saiu. Ela estava em outro partido por uma questão de opção ou falta de opções dentro do PT, mas o DNA dela é petista. A Thelma, por exemplo, poderia sair do PT para qualquer lugar e todo mundo ia continuar associando a Thelma ao PT. É aquela questão de superaram a imagem do partido, viraram instituições, mas instituições petistas. Então, o DNA está ligado a ela, não mudou nada. Eu vivo falando que a gente tem esse exemplo aqui na cidade. Paulo, eu concordo com o Roberto o seguinte, que o Lula é maior que o PT. O PT depende do Lula, né? O PT não teria alcançado a presidência da República nem em 2003 e nem agora, se não fosse o Lula. Então, eu acho até que as lideranças do PT não são muito, assim, fãs do Lula. Eles usam o Lula e o Lula faz o inverso, também usa o PT, porque eles não existiriam se não fosse essa simbiose. E o dedo do Lula está muito claro nessa história, né? O PT surpreendeu, primeiro, ao apoiar o Boulos como candidato. O PT sempre teve candidato próprio, nunca aceitou a possibilidade de apoiar uma outra candidatura. Nós tivemos momentos históricos no Brasil que, se o PT tivesse apoiado determinados candidatos, a história talvez tivesse sido outra em várias eleições, mas o PT nunca quis fazer isso. Até um exemplo claro aí da eleição do presidente Bolsonaro, a primeira eleição, né? Em que provavelmente o PT teria uma chance maior se tivesse se unido a outros partidos, mas eles não preferem não fazer dessa forma. Então foi surpreendente, tem o dedo do presidente, e a volta da Marta também tem o dedo do presidente. Eu não acredito que a cúpula do PT concordaria em ter, mesmo com esse DNA petista que a Marta tem, ela retornar, ela tem que lembrar, ela fazia parte do governo Nunes, ela era secretária do atual prefeito, ela saiu de lá para vir a ser candidata. O próprio Suplicy tentou fazer uma prévia no partido para a escolha da vice, então tem aí uma rusga familiar, né, que pelo jeito não foi superada, e eu não sei até que ponto a Marta contribui em questões eleitorais. Acho que ela tem muito a contribuir como história, como figura pública, já foi prefeita, tem voto, mas nessa chapa aí talvez houvesse a necessidade de uma aproximação um pouco maior com o centro. Talvez a Marta possa tentar desempenhar isso, porque a gente sabe que há um eleitorado de esquerda forte na cidade de São Paulo, mas eu vejo que há uma tendência também do Nunes de conseguir votos mais moderados, o que com o Boulos na cabeça da chapa vai ser mais difícil.
É interessante, o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, ele entende que o Boulos deveria ter um vice, um empresário e não uma política. Mas o Boulos, apesar do histórico de MTST, invasões, assim, histórico de mais, que pouco menos aceito, né, pela política mais tradicional, ele não tem entrada na periferia de São Paulo. A Marta Suplicy dá a ele essa entrada, porque ela é um nome muito forte, que ele não tem. E a eleição de São Paulo é uma eleição onde o PT já elegeu várias vezes o prefeito, o Lula ganhou a eleição no segundo turno na cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo. E a Marta, pelo salto que o Boulos deu nas pesquisas depois do anúncio de que ela seria a vice, ela realmente incorpora. O diretor do Instituto de Pesquisas, acho que não. Agora, em relação a Marta Suplicy, tem uma curiosidade, porque ela sempre foi um ícone do feminismo no Brasil, né? E ela separou em 2001 do Eduardo Suplicy e manteve muitas feministas dizem não tem que ter o nome do marido, não sei o que, ela separou e o nome político ficou o interesse político da manutenção do nome sobrepujou a questão do... Foi inclusive profissional, tem uma série de fatores aí, porque essa história não é uma história feminista, né? Uma história, o que se quer é a opção. É uma história que começa no feminismo, mas deságua na política. A opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com Opinião Litoral, Ronaldo Serápicos, Roberto Mohamed analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. E uma dessas notícias é que teve, Ronaldo Serápicos, assombração ontem na posse do Lewandowski. Como é que foi essa história aí? Não sei que assombração você está falando aí. Você que levantou. Você está dizendo que tem mais de uma? Não, tem várias. O ex-presidente Fernando Collor, condenado à prisão, 14 anos de prisão, desde maio do ano passado, de maio a setembro, a sentença não foi publicada. Depois que foi publicada, ele entrou com recurso de embargos e o Supremo não despachou ainda de setembro para cá. Mas ele apareceu lá ontem e sentou na cadeira reservada a ex-presidente, bem pertinho do Sarney e do Alexandre de Moraes. Ele é ex-presidente e não vai perder essa prerrogativa, mesmo que o último recurso, que tem pouca chance de ser acolhido, mesmo que esse recurso tenha sido interposto, a chance é muito pequena. Mas a assombração desse episódio, para mim, não é só a presença do Collor, tem até a justificativa de ser o ex-presidente, mas é o fato de que a política ficou escancarada em termos de opinião pública. Eles não estão mais preocupados com a opinião pública, né? Então você vê, hoje nós temos no Supremo uma bancada que é do presidente da República, assim como os outros ex-presidentes também tiveram a sua bancada. O ex-presidente Bolsonaro tentou fazer a dele, tem lá 2 indicados que sempre votam de acordo com essa linha ideológica, e só que o presidente atual, ele escancarou, né? Primeiro colocou 2 ex-advogados no Supremo. É uma coisa que, do ponto de vista ético, é muito duvidoso. Vamos discutir a capacidade técnica deles, mas é uma questão de você demonstrar transparência. É muito complicado você colocar 2 pessoas com esta característica. Além destas dos 2 ex-advogados, você tem lá uma série de indicações do ex-presidente, e uma delas era o ex-ministro Lewandowski, que agora é o ministro da Justiça. O Lewandowski, eu lembrei disso de manhã com você, Paulo, é aquele ministro que presidiu a cassação da ex-presidente Dilma e que não cassou os direitos políticos dela. Ele achou lá uma jabuticaba jurídica e não cassou os direitos políticos. É um fato inédito, né? A primeira vez que um presidente é cassado sem perder direitos políticos. E agora ele sai para ser ministro do governo Lula. Ou seja, é aquela história, será que houve algum conflito de interesse? Porque o ministro é cargo de confiança. Você tem uma pessoa que era no Supremo, que já era uma indicação que você tem que ter confiança, agora mais ainda, quer dizer, você começa a perceber que a política não tem mais vergonha de falar que há um tráfico de influência generalizado, né? E aí a presença do ex-presidente Collor condenado por corrupção pelo próprio Supremo Tribunal Federal é a cereja do bolo aí da tal assombração que você fala, Paulo, porque sei lá, eu acho que em países civilizados, um ex-presidente condenado teria vergonha de sair na rua, de se apresentar, de ser fotografado ao lado de outras autoridades,
mas no Brasil isso deixou de ser alguma coisa negativa. A gente vê como é que o Centrão negocia cargos, ministérios, ninguém mais tem vergonha de falar que o Brasil é o país do toma lá da cá. Mas não tem mesmo, eles não têm mais vergonha, perderam isso faz tempo. O Toffoli agora suspendeu o pagamento de multa na Lava Jato. Quer dizer, as empresas confessaram, houve condenações inclusive no exterior e agora o efeito Lula está se espalhando para todo mundo. Daqui a pouco eles vão dizer oficialmente que não houve corrupção na Petrobras. O Brasil é o país da piada pronta, não tem nada. Por sinal que a condenação do nisso. Collor é por um episódio da BR Distribuidora. Exatamente. Não, aí já ocorreu depois. Ele não faz parte necessariamente da Lava Jato. Mas é da BR. Mas o Collor usou o que a gente chama de efeito Zagallo, né? Vocês vão ter que me aturar, porque ele vai entrando com recurso, vai dar prescrição, não vai acontecer nada. Eu tenho certeza que ele não vai em cana. Porque esse país é assim. E não tem. Eu só não entendi os 2 advogados que ele nomeou, porque o Dino é juiz. Não, é o Toffoli e o... mas isso já foi no primeiro. Já foi. Não, mas eu tô falando, atualmente ele tem lá 2 advogados que... Sim, e aí vocês veem que eles estão fazendo a limpa na Lava Jato. Estão liberando todo mundo e o Supremo vai reescrever a Lava Jato dizendo que ela nunca existiu. É isso que vai acontecer. Eu lembro de uma vez, nós estávamos comentando, o Lula foi num programa, acho que do Kennedy Alencar, antes da prisão dele, negou toda a Lava Jato, que nunca existiu, que não sei o quê, e a gente brincou falando isso, não olhar a realidade. Só que o Supremo está fazendo exatamente a mesma coisa, só que em termos práticos, está acabando com ela e reescrevendo a história. Vai dizer daqui a pouco que nunca existiu, vai anular todas as condenações e a gente vai ver a festa voltando a acontecer, porque não pensem em vocês que político aprende alguma coisa, muito pelo contrário, o que ele aprende é o seguinte, o crime compensa. Então, tá tudo certo. Na eleição dos Estados Unidos, há uma preocupação do lado republicano, do lado do Make America Great Again, né, do Donald Trump, com a presença da cantora, da popstar Taylor Swift, que é namorada de um astro também, do Kansas, do futebol, e a influência dela na eleição é motivo de preocupação. Ela virou alvo, né? Questionam até a vitória no último final de semana do time do namorado dela. Os republicanos trabalham como trabalha essa tropa de choque do Bolsonaro. Eles aprenderam com eles, né? Com os republicanos. Essa história começou lá. E quando o TSE propõe punição para os Big Techs, ele está certíssimo. Big Techs são a Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, o Google e o YouTube. Eles têm ou eles vão tomar uma providência séria contra isso. Eu não estou nem levando em conta o ex-Twitter do Elon Musk, porque virou uma piada, está despencando até o valor dele. Mas a irresponsabilidade dessas empresas, eu não tenho culpa de nada, que tudo que é publicado aqui é mandado pelas pessoas, está errado. Isso não pode acontecer. Essa liberdade, esse liberou geral, não pode ocorrer. Até porque você nota que eles às vezes censuram posts que não tem nada a ver com nada e deixam passar coisas absurdas que acabam com a honra das pessoas. Tá? Então isso tem que ser revisto. E a inteligência artificial está sendo usada decisivamente para o mal. Ela está tendo um papel que eu acho que é muito, muito, muito perigoso. Agora, tem uma coisa ali que é preciso entender. Vou pedir para o Davidson colocar um mapa do eleitoral dos Estados Unidos. Os estados em azul são aqueles em que os democratas nunca perdem. Os vermelhos, em que os republicanos nunca perdem. Ali é relevante para a gente a Califórnia, que é o azulzinho do lado de cá, e a Flórida, que é o vermelhinho do lado de lá, nas duas costas americanas. São os 2 maiores colégios eleitorais, porque nos Estados Unidos, cada estado, de acordo com a sua população, elege um determinado número de delegados que formam o colégio eleitoral. Não é eleição direta, por isso que acontece de um candidato ter mais votos e perder a eleição no final. Foi o caso da Hillary contra o Trump, que ela perdeu justamente, ela teve 5 milhões de votos a mais do que ele, mas não conseguiu, e aí foi decisiva a vitória na Flórida. E aí causa espanto, né? Pô, o Mickey é republicano. As características desses 2 estados, que são os 2 maiores colégios eleitorais dos Estados Unidos, explicam esse temor dos republicanos. O colégio eleitoral, ou seja, as pessoas que realmente foram votar
na Flórida, tem uma idade muito mais avançada. Né? É considerado um estado de aposentados, até por causa da política dos parques, a política em Miami. Então é um lugar onde o aposentado americano médio vai viver a sua aposentadoria, mais ou menos como o Santos, né? Em que o cara se aposenta e vai morar aqui. De um salário razoável, tem uma média salarial muito alta. A Califórnia tem um outro ponto de vista. A Califórnia é onde fica Hollywood, onde fica Los Angeles, onde fica São Francisco, San Diego. É um estado com um perfil mais jovem. Aposentado não vai morar na Califórnia, muito pelo contrário, ele foge da Califórnia. A Califórnia está associada ao sol, a surf, a cinema, a artes. Então, os grandes músicos americanos, os ícones da música americana e do cinema americano moram em Los Angeles. Então, é uma característica diferente. A Taylor influencia na Califórnia? Muito pouco, porque a Califórnia já é democrata. É perfil dela por causa dos jovens. Na Flórida a coisa pega. Por quê? Porque o perfil eleitoral da Flórida é que o aposentado vai votar. Isso acontece no Brasil, inclusive. O idoso vai votar, ele quer fazer questão de votar. O jovem está nem aí. Só que, a partir do momento que existe um chamamento ao jovem para que ele vá votar, o medo é que, se os republicanos, mesmo conservando, como vocês viram no mapa, o meio dos Estados Unidos todos são estados com poucos delegados no colégio eleitoral. Se perder a Flórida, perde a eleição. Perde a eleição. Porque os dois colégios eleitorais que elegem se os democratas ganham nos dois, acabou a eleição. Não precisa nem contar nos outros estados. Então, é preocupante para os estados, para os republicanos, a possibilidade de que a Flórida, que tem um governador republicano, senador republicano, maioria de deputados republicanos, porque é um estado extremamente conservador, apesar do Mickey, lá a coisa pode virar. Por quê? Porque o perfil da população não é o que se reflete no colégio eleitoral. Se os jovens, num estado como a Flórida, vão às urnas, decisivamente, você vira o jogo lá. Porque também nunca foi de goleada. Então, o medo dos republicanos não é necessariamente a Taylor Swift. A capacidade que ela tem de articulação nunca se viu num artista pop. Madonna nunca teve isso. Eu não lembro de Michael Jackson. Mas de ter a capacidade de influenciar as pessoas. Ela é muito ativa, ela faz um trabalho em redes sociais e a turnê dela foi disparada a mais milionária turnê musical da história. O medo que as pessoas têm é que uma influenciadora como ela consiga colocar na cabeça dos jovens da Flórida, vão votar porque a gente consegue virar o jogo. E a maior parte dos artistas americanos são democratas. Não é como aqui, que todo artista é petista. Não, não é. Mas lá você tem... Eu cito sempre o exemplo do Styx. Né? Os 4, eram 5 membros, 4 membros democratas e um republicano. Botaram um republicano para correr, porque ele era chato para burro. E era o autor da maior parte das músicas da banda. Mas ele era muito chato, ele é republicano. Lá existe essa coisa das pessoas não namorarem porque um é republicano, outro é democrata. Lá o negócio é exacerbado. É time de futebol. Facilita porque são 2 partidos só. Agora, eu acho que o medo, Ronaldo, é a capacidade de influência dessa gente, que tem esse perfil e que pode fazer com que o eleitorado jovem, porque o voto nos Estados Unidos é facultativo, para qualquer um, vão às urnas e vão votar. Paulo, o mundo mudou radicalmente nos últimos anos e a comunicação tem um papel fundamental nisso. Você pega o auge da carreira dos Beatles, o principal meio de comunicação das nações era telegrama, né? O auge dos Rolling Stones era a televisão. O auge da Madonna era o Orkut. Então nós estamos falando agora de uma outra realidade. A Taylor Swift tem 100 milhões de seguidores na internet, nas várias redes sociais. 100 milhões. Então ela tem mais seguidores que a maioria esmagadora dos países do mundo, né? Mais seguidores do que habitantes em vários países do mundo. Isso pode mudar uma eleição? Depende de como for utilizado. Então, qualquer eleição disputada, como a norte-americana, como a nossa aqui no Brasil, que vai ser decidido aí por entre 3 a 5 milhões de votos, num país com 200 e poucos milhões de habitantes, isso é muito pouco. Você está falando aí de 2, 3, 4% no máximo de diferença. Então, qualquer coisa
qualquer revés muda o resultado de uma eleição. E aí você tem um poder gigantesco hoje nas mãos dos chamados influenciadores e das redes sociais, porque inclusive há, dos dirigentes das redes sociais, há várias denúncias e várias preocupações de que Meta, através do Facebook e outras redes, tenham tido uma participação deliberada em eleições anteriores, principalmente nos Estados Unidos. Então, com essa nova forma de comunicação, os candidatos têm que se identificar com elas, têm que saber utilizá-las. Você tem lá uma grande rede de assessores que corre atrás disso, Roberto, mas você vê, para mim, nem o Biden e nem o Trump não são dessa época, não são dessa geração. Eles vão ter muita dificuldade de encontrar essa linguagem. E aí você fica dependendo desses influenciadores, que eu acho, inclusive, um termo terrível, influenciadores. Dá aquela sensação, e na maior parte das vezes acaba sendo realidade, de que essas pessoas fazem uma lavagem cerebral nos usuários. Eles conseguem convencer as pessoas, influenciando as pessoas a pensarem de uma determinada forma. Comprar um produto, votar num candidato, pensar de tal forma. Quando, na verdade, as redes de comunicação, inclusive as redes sociais, elas deviam estar informando, ajudando o debate. As pessoas deviam colher essas informações e tirar suas próprias conclusões. Infelizmente, nós não fomos treinados para isso. A nossa geração assimilava a informação. A atual geração vai ter que aprender a fazer isso, a receber essa informação e criar, se auto-influenciar e não se deixar influenciar por figuras públicas. Eu fico imaginando Donald Trump preocupado com a Taylor Swift. A gente volta depois do intervalo para ver a preocupação do presidente Jair Bolsonaro, acusado de receber dossiês, informações impressas das investigações da que se convencionou chamar ABIN, Associação Brasileira de Inteligência Paralela. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed e o Ronaldo Serápicos, os dois advogados, estão analisando as notícias com você. Mohamed, é preocupante a situação dessa investigação da ABIN para a família Bolsonaro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim e não. Sim, porque está demonstrando claramente o uso da máquina e que as pessoas, como têm memória curta, esquecem que o governo Lula foi acusado de usar a ABIN do mesmo jeito nos 2 primeiros mandatos do Lula. Parece que as pessoas esqueceram o livro do Romeu Thomas Jr., Assassinato de Reputações, que falava justamente sobre isso, sobre o uso da máquina governamental de informações, e ela não foi criada para isso, e para perseguir adversários. Por sinal, a especialidade do Zé Dirceu. Ele é conhecido como o homem dos dossiês, sabe da vida de todo mundo. Sempre foi assim. Então, não é novidade. Antônio Carlos Magalhães também. Antônio Carlos Magalhães fazia isso. Gente, não é novidade. Todo mundo usa a máquina em proveito próprio. Isso também não é novidade. O que a gente tem desse fato, e aí é que eu costumo dizer isso, é que tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro têm uma característica em comum. Eles não são nem um pouco cuidadosos. Isso que me espanta, Ronaldo. Porque eles faziam as coisas de um jeito que até Deus duvida. Eles não tinham a menor preocupação se isso ia ser aparente. Aquela reunião, famosa reunião de ministério, que o Moro pediu que fosse divulgada, ali ficou claro que ele estava manipulando. Ele colocava, ele disse claramente que ele queria, a briga dele com o Moro foi, eu não mando. Então como é que um delegado da Polícia Federal vai investigar meu filho? O chefe dele sou eu? Ele colocou isso claramente. Então isso vai acontecer aconteceu na ABIN também. E aí ele coloca para mandar na ABIN um delegado da Polícia Federal que é ligado diretamente a ele e os 3 filhos dele, políticos. É lógico que essa troca ia acontecer. Mas não é diferente do que o PT fez nos 2 primeiros mandatos. E que o PT cobrou a Dilma porque ela não fez no governo dela, senão ela não teria caído. Se ela tivesse atuado diretamente da forma como... Mas a gente tem que entender o contexto. O primeiro mandato do Lula foi de uma forma, por quê? Porque ele tinha Palocci e
Zé Dirceu. No segundo mandato, ele perdeu os dois caras essenciais dentro do desenho de poder do PT. Então é preciso diferenciar isso. E aí não restou a ele, embora fosse um pouco de teimosia para ele, porque era tragédia anunciada, não restou a ele uma outra opção factível, na opinião dele, do que a Dilma. E que foi aí que ele jogou tudo no buraco. Ela não tinha o menor tato político. Na verdade, não tinha tato para nada. Então, esse foi o grande problema. Agora, dizer que é escandaloso a ABIN paralela, ela existiu no governo do PT, principalmente no primeiro mandato, quando o Zé Dirceu estava no governo e o Palocci estava, inclusive, para fogo amigo. Então, essa história não é novidade. Mas muita coisa vai aparecer e vai feder. Isso não tem dúvida nenhuma. Já rolou uma cabeça, vão rolar outras. Não sei se foi uma boa. Eu acho que essa medida de tirar a ABIN do GSI e botá-la na Casa Civil apolitiza mais ainda. Porra, vamos colocar a ABIN subordinada ao Rui Costa. É brincadeira, né? Porque não pode haver isso mais. Então, eu acho meio complicado a solução que estão dando. Mas que não é novidade, não é. E aí, se é prejudicial ou não, Bolsonaro já é inelegível. Vai esticar a corda até o fim para fazer o que o Lula fez quando o Lula deixou para o Haddad, que era o vice na chapa dele, e quando o Lula foi preso. O Bolsonaro vai fazer a mesma coisa e a gente vai ver quem que ele vai colocar. Tem um monte de gente querendo se viabilizar como vice dele para ser o candidato quando faltar 6 meses para a eleição. É assim que a história vai continuar. O dano em relação aos filhos dele, não sei, porque eu acho que o único que pode realmente ser preso é o Carlos Bolsonaro, que é o pior deles, mas é o Carlos Bolsonaro por quê? Porque ele não tem imunidade parlamentar, o vereador não tem imunidade parlamentar. Então eu acho que é o único que pode pagar o pato, até porque foi o maior responsável por essa técnica de guerrilha e de mentiras de informações falsas divulgadas na internet. É assim que a banda toca? Paulo, infelizmente é. Você, analisando as últimas operações que nós tivemos, tanto contra a corrupção quanto essa história de tráfico de influência na máquina pública, a gente vê que há um descuido dos políticos e dos corruptos, e esse descuido ele decorre exatamente da certeza absoluta da impunidade. Nós tivemos alguma punição durante a Lava Jato, porque era muito fácil investigar. Né? Quando você pega as investigações e percebe lá como é que funcionava, eles faziam descaradamente, eles não tinham medo de que pegassem, porque eles sabiam que ninguém ia investigar. O dia que alguém investigou foi um susto. E essa investigação só aconteceu pelo que o Roberto mencionou. A Lava Jato só existiu porque a Dilma não tinha a experiência política nessa área para impedir que a investigação avançasse. Então, avançou a investigação no governo do PT, da Dilma, no governo Lula nunca avançou investigação nenhuma. Nós tivemos uma denúncia que aconteceu por conta do Roberto Jefferson, lá a história do mensalão. De resto, você não vê quase praticamente nenhuma operação da Polícia Federal durante o governo Lula. Só veio acontecer na Lava Jato durante o governo Dilma. E agora, você não vê mais nenhuma investigação sobre o PT naquela época, porque nós estamos agora no governo do PT, então vamos investigar o ex-presidente Bolsonaro. Mas é assim que funciona. Provavelmente, quando o governo do PT for embora, aí o próximo presidente vai querer investigar o PT. E é o único jeito que nós temos de saber o que aconteceu, de saber quais são as falcatruas que existem, como essa da ABIN aí, que está muito mal explicada. Não acredito em nenhum impacto político, porque o Roberto também levantou bem, o ex-presidente, mesmo que seja atingido, não vai fazer muita diferença. O bolsonarismo hoje existe, independente do Bolsonaro ser candidato ou não, ele está inelegível, provavelmente não será candidato na próxima eleição, mas ele tem um legado que a gente ainda não sabe para quem vai passar. Então, o mais importante dessa história é para quem vai sobrar, né? Agora, é importante que, de alguma forma, mesmo havendo essa alternância de investigações de forma casuística, ou seja, sempre investigamos o governo anterior, nunca o governo atual, mas pelo menos a gente começa a descobrir quais são realmente as influências, né, e as teias dos políticos nesse meio. Mas tem uma coisa interessante, Ronaldo, eu acho que tem uma coisa que você falou que não vai acontecer, quem vier depois vai investigar o PT, não vai. O Bolsonaro não fez nada para que a Lava Jato fosse para frente, muito pelo contrário, ele ajudou a enterrá-la.
porque ele precisava do apoio do Congresso. Ele também ficou falando muito tempo que tinha uma caixa preta no BNDES, que ele abria caixa preta, que não abria, não tinha nada na caixa preta. Não, então, aí é que tá. Até tinha, mas aí ele descobriu que depois podia falou falar ele também. Que tinha fraude na urna eletrônica, não mostrou prova de fraude. Mas de prático, ele ajudou a enterrar a Lava Jato. Ele foi decisivo para enterrar a Lava Jato, na verdade. A omissão dele foi decisiva para isso. Porque ele não estava interessado em investigar a corrupção, porque estava cheio de corrupto no governo dele e ele precisava do apoio do Congresso. Então, é preciso deixar claro que não se investiga. Eu ouvi essa frase uma vez, me decepcionei profundamente, que foi: hoje são eles, amanhã somos nós. E é por isso que nenhum governo investiga o anterior. Todo candidato a prefeito, governador, fala que vai fazer uma auditoria, vai fazer uma investigação e vai passar a limpo os governos anteriores. Nenhum faz. Vocês já repararam isso? Esta promessa, que está em todas as campanhas, ela normalmente não é cumprida. Esquecida completamente. Por quê? Porque amanhã vai ser ele, porque é a vingança. Ela falou: você está me investigando? Então também vou te investigar. Então é isso que acontece em qualquer esfera de poder. O cara que ganha, quando é outsider, né? A gente tem aqui na cidade, vizinha, o outsider, ele vem dizendo que ele vai fazer auditoria, que ele vai investigar, que ele vai botar todo mundo na cadeia, não faz nada, porque quando ele chega lá, ele também instala o pessoal dele, a quadrilha dele, e fica tudo certo. Aí ele não quer investigação, porque depois o cara que vem no lugar dele vai querer investigar também. Agora, Ronaldo, se não tiver investigação durante o governo, não tem depois, aí ninguém investiga nada. Eu acho que no caso, Roberto, do ex-presidente Bolsonaro, ele perdeu o controle do STF. Faltou um pouco de maturidade, de experiência. Eles começaram com aquela história de um dos filhos dele: para fechar o Supremo precisa de um cabo soldado, aquelas babuzeiras, besteiras. E aí ele perdeu o controle do STF e foi o STF que enterrou a Lava Jato, no final das contas. Ele não tinha muito o que fazer, né? A hora que ele comprou uma briga com o STF, que ele não tinha condição de vencer, ele perdeu totalmente o controle sobre a situação. Por isso que não investigou nada, porque chegou uma hora que aí aconteceu isso. Falou assim: do jeito que a coisa vai, eu é que vou ser investigado. Chegamos ao final do Opinião desta sexta-feira, agradecendo as participações do Roberto Mohamed, do Ronaldo Serápicos, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.